Boa noite. Gabigol não veio porque a torcida toda aqui na expectativa. Qual foi a decisão da diretoria em mantê-lo no Rio? 27 jogadores do Flamengo. Fala, nação rubro-negra, vocês viram aí o Marcos Braz, né, justificando a situação da não viagem do Gabigol de uma maneira inusitada até. Tem mais 27 jogadores do Flamengo aqui, capinou a repórter do GE, mas a torcida queria ver mesmo era o Gabriel. E segundo o Léo Dias, o Gabigol nem deve mais entrar em campo com a camisa rubro-negra. Bom, mas eu sou o Fabrício Lopes, você está no canal Resenha Rubro-Negra, e eu venho trazer as primeiras e as principais notícias do Clube de Regatas do Flamengo neste dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, feriado em todo o território nacional agora. Temos muito a falar de Flamengo. Ontem, 3 rubro-negros estiveram em campo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Gerson, Varela e o nosso queridíssimo Gonzalo Plata. Gerson com destaque absoluto num golaço de sem pulo do fora da área que ele fez para a seleção brasileira. Que golaço! Gerson comandando o meio de campo da seleção brasileira. Vamos falar sobre isso? Quantos minutos cada jogador atuou por sua seleção e por isso deles não estarem hoje no jogo contra o Cuiabá. A torcida lá de Mato Grosso está na bronca com os jogadores do Flamengo e eu vou explicar o motivo disso. Também pagando até R$400 para assistir o jogo do Mengão. Vou te falar um negócio, viu? Tinha que ser diferente. Aliás, diferente vai ser a escalação que o técnico Felipe Luiz vai levar a campo hoje contra um Cuiabá, que jogou 7 vezes contra o Mengão queridão e venceu apenas uma vez. No outro vídeo eu tinha dito que o Flamengo jamais tinha perdido o Cuiabá, né? Neca de Tibiriba, perdemos uma única partida. Desses 7 confrontos, todos pelo Campeonato Brasileiro, são 4 vitórias do Mengão, 2 empates e uma derrota acontecida para a equipe do Cuiabá. Bom, então fica até o final do vídeo que eu ainda vou falar sobre a renovação de um cria que pode estar saindo. O Gerson também, sei não, hein? Do jeito que tá jogando vai ser difícil de segurar o Gerson no Flamengo ano que vem. Daqui a pouquinho vem outro clube aí interessado nele. Sim, outro, porque um clube já tá aí interessado nele, né? Que é o Rennes, da França. Doido para tirar o Gerson do Flamengo e levar para lá. São Paulo ele assumiu há 2 semanas e o pedido dele é Gerson e Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno eu até acredito que vá. O Gerson, duvido. Mas do jeito que tá jogando na seleção brasileira, vai pintar mais dia menos dia um time interessado no Gerson. Agora, o que tem que pintar mesmo é dinheiro no bolso, né, nação? Por isso eu tô sempre recomendando a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado, você fala hoje ainda com um dos atendentes da Mais Ágil que vão te ajudar no instalar de Thanos a conseguir a grana que você tanto está precisando para resolver seu problema financeiro, para fazer o investimento que você quer, enfim, para resolver o que você achar que tem que ser resolvido com grana. Se a gente recomenda, é porque ao longo desses quase 3 anos de parceria, todos os nossos inscritos que utilizaram o serviço da Mais Ágil ficaram muito satisfeitos. Então clica no link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, ou ligue para 55-99212-9983 e fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. A Mais Ágil a gente recomenda porque na Mais Ágil a gente confia. Hoje tem jogo do Mengão, hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo do Mengão contra o Cuiabá, lá no Mato Grosso, cidade linda, maravilhosa, Arena Pantanal, novinha, gramado bonitinho, com um time que infelizmente deve cair para a 2ª divisão. Mas a nossa preocupação mesmo é com o Mengão queridão. O Flamengo tem 59 pontos e caso vença o Cuiabá hoje, chega aos 62 pontos. Eu sei que a equipe do Flamengo e a diretoria estão nem aí pro Brasileirão, mas eu faço as minhas contas. O Fortaleza, terceiro colocado, tem 63 pontos. O Flamengo ganhando hoje, chega a 62, fica a 1 pontinho só da 3ª colocação. É bem verdade que o Fortaleza só joga na sexta-feira, no Rio de Janeiro, contra a equipe do Fluminense. E se o Fluminense, que está ali perto da zona da degola, no desespero total, vencer o Fortaleza, o Flamengo fica mais próximo de subir um degrau
no Campeonato Brasileiro. O Internacional de Porto Alegre joga amanhã, tem os mesmos 59 pontos do Flamengo e vai ao Rio enfrentar os viceínos. Daí eu pergunto para vocês, é melhor o Fluminense bater o Fortaleza para a gente encostar e poder tomar a terceira colocação e o Vasco vencer o Inter para não termos ameaça contra o Internacional de Porto Alegre? Ou é melhor o Fortaleza capinar o Fluminense e empurrá-los para a zona de rebaixamento e a gente ter o prazer de ver o Fluminense rebaixado e o Vasco sendo capinado pelo Inter e a gente que resolva em campo depois? O que você prefere? Vitórias ou derrotas de Fluminense e de Vasco? Eu confesso que eu vou torcer pro Fortaleza, irmão. Desculpa, a diretoria não tá nem aí pro Brasileirão mesmo, é eu que vou ficar esquerda na cabeça? Vou torcer pros tricolores caírem pra segunda divisão. Vai ser o ano perfeito. Flamengo campeão da Copa do Brasil e o Fluminense caindo pra segunda divisão. Adoraria. Coloca nos comentários a sua opinião sobre isso, por favor. E aliás, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, de chamar aquele seu amigo rubro-negro, aquela sua amiga rubro-negra para se inscreverem aqui no Resenha Rubro-Negra e dar força para a gente continuar trazendo para vocês as informações do Clube de Regatas do Flamengo, sempre com a verdade. Doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Valeu? Então não esquece de curtir, compartilhar e comentar esses 3 Cs fundamentais para nós. O Felipe Luiz tá cheio de desfalques para esse jogo. Mas olha só como o time do Flamengo tem um bom elenco. A provável escalação do Flamengo é Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira no miolo de zaga, até outro dia era a nossa zaga titular, e Alexandro na lateral esquerda. No meio de campo, Everton Araújo, Alan e Charlie Alcaraz. No ataque, pelo lado direito, Matheus Gonçalves, pelo lado esquerdo, Michael, e centralizado como um falso 9, Bruno Henrique. Gente, vamos falar a verdade, é um baita de um time, é um timaço. Se os jogadores tiverem motivação para o jogo de hoje, é um baita de um time que dá para ganhar com o pé nas costas da equipe do Cuiabá. O elenco do Flamengo é muito bom. Eu duvido um time aqui no Brasil ter 13 desfalques e conseguir botar em campo um time que faça frente a esse time do Flamengo, que é muito bem treinado pelo Felipe Luiz e fica mais forte ainda pelo quesito tático graças ao nosso treinador. Então nós temos que reconhecer, elenco nós temos, o nosso problema são as carências que a gente tem em algumas situações. Não dá para jogar, por exemplo, com um jogador improvisado no ataque. Muita gente vem falando de Roger Guedes no Flamengo. É meio que um delírio, até porque o Roger Guedes não é centroavante. Mas muitas pessoas falam assim, ele pode jogar de centroavante, pode, mas ele não gosta. Quando era colocado, se não me falha a memória, pelo Mano Menezes para jogar de centroavante no Corinthians, ele cuspia cobras e lagartos por não gostar dessa função. O Alcaraz pode fazer a do Arrascaeta. O Nico pode fazer a função do Arrascaeta. Esse negócio de pode fazer é arriscado demais. Um clube do tamanho do Flamengo tem que ter planejamento para não precisar do improviso. A gente tem que ter pelo menos 2 jogadores em cada posição para que a gente consiga, na ausência de um, ter outro. É claro que a gente nunca vai ter na mesma qualidade do que o titular, é impossível, mas pelo menos alguém que tenha condições de fazer aquilo que o titular faz. E o Flamengo tem que abrir o olho com o maestro Gerson, tá? O Gerson ontem pela seleção brasileira jogou 85 minutos, foi titular e por isso o Flamengo não vai buscá-lo de Salvador para levá-lo para Cuiabá. Tá cansado. O único rubro-negro titular na maior seleção do planeta, Gerson, ainda marcou um golaço aos 16 minutos do primeiro tempo. Depois que o Uruguai saiu com um golaço também do Valverde, vencendo a partida. Se o Brasil vence ontem, o Brasil chegaria à segunda colocação. Empatou com a poderosíssima equipe do Uruguai de Guilherme Varela, que depois do jogo falou que treinar com o Bruno Henrique o ajudou a marcar o Vinícius Júnior.
Mais ou menos, né, Varela? O Varela até foi bem no jogo, só que em 2 ou 3 oportunidades o Vinícius Júnior deixou ele a ver navios. Numa das situações, ele caiu de bumbum no chão, inclusive. Marcar o Vini Malvadeza, o melhor jogador do planeta, é impossível, só se tiver armado, senão o Vini vai passar e vai passar mesmo. Ainda assim, a avaliação dos analistas uruguaios da participação do Varela no jogo contra a seleção brasileira foi positiva. Já o nosso queridíssimo Gonzalo Plata jogou em Barranquilla, na Colômbia, contra a seleção do James Rodrigues. E lendo as primeiras postagens do jogo, eu vi que ele tinha dado a assistência para o gol do Ener Valencia, que selou a vitória dos equatorianos. Mas não foi assim não, parceiro. O Gonzalo Plata recebeu a bola ali na linha do meio de campo e do meio de campo tocou de ladinho para o Ener Valencia. Haviam 4 jogadores da Colômbia marcando o atacante do Internacional. Ele passou os 4, mano. Passou os 4, irmão. E fez um golaço, um gol totalmente de mérito do Ener Valencia, que eu queria muito ver no Flamengo. O cara joga muita bola. Poderia ser o substituto ideal para o Pedro. Ele ou Rafael Santos Borré, os 2 atacantes do Inter. Qualquer um que o Flamengo buscasse estava tinindo. O Plata jogou 78 minutos, ou seja, tanto o Plata quanto o Gerson jogaram muitos minutos e por isso não valia mesmo a pena que o Flamengo os buscasse para jogar contra o Cuiabá. O Varela jogou 90, irmão, então deixa os caras descansando mesmo, estamos em final de temporada, ninguém tá ligando para mais nada mesmo, então deixa do jeito que tá para pelo menos não lesionar os caras. Apesar de não ter dado assistência para o gol do Ener Valencia, o Gonzalo Plata vive momentos de herói na seleção equatoriana. Foi recebido como o cara da seleção depois de ter feito o gol que deu o título do Mengão Queridão na Copa do Brasil e vem fazendo excelentes partidas pela seleção equatoriana. Em 5 jogos, ele foi titular em todos os 5 jogos e ainda tem 2 assistências com a camisa do seu país. Evolução daquele que pode ser fundamental para o Flamengo no próximo ano, no ano de 2025. Já o maestro Gerson, falar mais o que, né? É torcer para ele ficar quietinho no Flamengo, porque, gente, é inevitável. Vai pintar um clube europeu atrás do Gerson. As apresentações do Gerson não são boas só no Flamengo, não. São boas também na seleção brasileira. Ah, Fabrício, mas ele saiu uma vez, se deu mal, não vai querer sair de novo. Sei não, irmão. Se pintar um Barça, se pintar uma Juventus, se pintar um grandão, sei não. Tomara que não, mas do jeito que tá jogando, sei não. O Flamengo encaminhou a renovação contratual com o volante Everton Araújo, de 21 aninhos. Ele era o único jogador do elenco rubro-negro que ainda recebia salários de sub-20. Agora não mais. Agora ele ganha salário de profissional, salário altão com multa altona. Inclusive o Vene Casagrande disse que o Borussia queria pagar os 40 milhões de reais de multa que o atleta tinha. Gente, 40 milhões de reais e não compra o meu passe, velho. Que dirá o do Everton Araújo. O Flamengo já tratou logo de resolver esse problema. O Everton não quer sair sem dar ao Flamengo a compensação que o Flamengo merece, por isso renovou o contrato com o Flamengo, que deve ser divulgado nos próximos dias. Agora, Borussia e Bayer Leverkusen querem o jogador. Vão ter que sentar o bumbum na mesa para poder conversar com o Flamengo. Melhor dizendo, na cadeira, para negociar com o Flamengo. E o jovem não pode sair do Mengão Queridão por menos de 30 milhões de euros. Assim penso eu, não sei vocês aí. Coloquem nos comentários, por favor. Hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo do Flamengo, ao meio-dia eu vou estar ao vivo, falando tudo sobre Cuiabá e Flamengo, mostrando números, dados, a escalação com aquela tela maravilhosa que vocês sabem que eu gosto de fazer. Então eu já deixo o convite para vocês, meio-dia, ao vivo no Central do Fla. Valeu? Tamo junto e misturado, obrigado por tudo, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.